Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que estão agora me acompanhando, seja ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, ou depois também, quando este vídeo estiver gravado, que às vezes você não pode me acompanhar às 14 horas aqui de Rondônia ou 15 horas aí de São Paulo, mas um momentinho do seu dia você vai poder parar, seja sozinho, seja acompanhado, para meditar na palavra do Senhor. E mais uma terça-feira, mais um dia abençoado que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar juntos na presença dEle, para estudarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E são tantos ensinamentos que o Senhor tem a nos ensinar, a nos oferecer, e todas as terças, todas as quintas, nós temos parado alguns minutinhos apenas do nosso tempo para então aprender com Deus, aprender com o Senhor os seus ensinamentos e para podermos colocar em prática estes ensinamentos na nossa vida para podermos ser abençoados. E como todas as terças e todas as quintas, um ensinamento rico, um ensinamento abençoado, e nesta terça não é diferente. Mais uma vez, um ensinamento muito abençoado. Mas eu quero primeiramente agradecer a você que sempre está comigo, junto, aqui meditando e aprendendo da palavra do Senhor. É um prazer imenso estar junto com você, estudando a palavra do Senhor. E hoje, o recado que o Senhor quer nos ensinar, o que Ele quer falar comigo, com você, está em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. E o tema é recusando ajuda. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Uma palavra aí falando que a cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Ou seja, vamos entender primeiramente o que fala esse versículo. Deus está dizendo o seguinte, que pelo Espírito Santo, por intermédio, através do Espírito Santo, cada pessoa possui uma manifestação diferente do Espírito Santo através da sua vida. Para quê? Para ajudar as pessoas, para o bem de todas as pessoas. E é isso que nós vamos agora verificar na análise, na interpretação mais apurada, mais aprofundada deste versículo. Vamos começar falando de uma história verídica a respeito de uma pessoa chamada John Roebling. Em 1869, essa pessoa tinha um sonho. Qual era o sonho? Em construir uma ponte gigantesca sobre o Rio Leste de Nova York. Esse era o sonho de John. E quando ele começou a dar início à realização desse sonho, ele sofreu um acidente grave, onde teve o seu pé esmagado. E no cuidado, na recuperação, né, ali para cuidar do seu pé que tinha sido esmagado nesse acidente, ele recusou a ajuda de médicos. Ele recusou a ajuda de pessoas que tinham se preparado para então estar realmente dando esse apoio a ele. E ele disse o seguinte: não preciso de ninguém para me ajudar na recuperação dos cuidados que eu preciso ter para cuidar do meu pé. E ele mesmo se sentiu autossuficiente, se sentiu capaz de sozinho cuidar do seu próprio pé. E assim ele foi fazendo. Recusou a ajuda de qualquer pessoa que tinha habilidade para tanto, que tinha capacidade para aquilo, e ele mesmo resolveu cuidar do seu próprio pé, que tinha sido esmagado naquele acidente. O que isso resultou? Como ele não tinha habilidade suficiente, capacidade suficiente para estar cuidando do seu pé, porque ele não era um médico, não era uma pessoa que havia estudado para aquilo, logo começaram a aparecer os sintomas, da falta de habilidade, de capacidade que ele tinha. Começaram a aparecer os sinais de tétano.
porque ele não sabia como cuidar do seu pé. Ele não sabia o que fazer, quais eram os medicamentos necessários, o que seria necessário, né, para cuidar daquele pé, para que não tivesse consequências. E foi o que realmente aconteceu. Consequências começaram a acontecer da falta de cuidados necessários. Então começaram a aparecer os sinais de tétano. Depois disso, a sua mandíbula travou. Ele começou então a ter sinais horríveis de demência, até que ele veio a falecer. Sinais terríveis levando John à morte. Tudo por quê? Porque rejeitou cuidados médicos, rejeitou a ajuda de pessoas que estavam capacitadas, habilitadas para cuidarem do seu pé, daquele acidente horrível, tendo sido esmagado esse pé naquele acidente. Porque ele se achou autossuficiente, vou repetir essa palavra que eu já havia dito, se achou autossuficiente e então achou que não precisava de ajuda de pessoas mais capacitadas que ele para resolver essa situação. Nós, quantas vezes na nossa vida também nos achamos autossuficientes e rejeitamos a ajuda de pessoas mais capacitadas que nós para nos ajudarmos. Biblicamente, agora vamos falar de uma história que inicialmente essa pessoa se achou autossuficiente, mas depois acabou ouvindo a voz de Deus, a voz da razão, e acabou sendo abençoado por ouvir, a voz de Deus. É o caso de Naamã. Naamã adquiriu a doença lepra e então ele ficou ali com aquelas feridas horríveis, terríveis, e procurou Eliseu para que pudesse ser curado dessa doença horrível. E quando Eliseu disse a ele que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou bravo, porque ele achava que ao procurar Eliseu fosse lhe passar talvez algum tratamento ou falar para ele alguma coisa mais difícil para que ele fizesse, para que ele pudesse ser curado. Mas quando Eliseu falou uma coisa tão simples para ele, olha, simplesmente mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Ele ficou muito irritado, muito bravo e falou: eu não vou fazer isso. Quem sou eu para ficar mergulhando? Eu não posso. Eu sou Naamã. Jamais farei isso. E foi embora bravo. Mas então ele ouviu ali pessoas que lhe aconselharam, servos dele que lhe aconselharam e disseram para ele: mas se Eliseu tivesse dito coisas mais difíceis para que o senhor fizesse, o senhor não faria? Então, se o senhor faria o mais difícil, por que não fazer o mais simples? Então, o senhor não tem nada a perder. Então, faça o que Eliseu falou. E ele pensou, meditou e ele fez. E ali ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e então ele foi curado da lepra. É isso que Deus quer que eu e você façamos no decorrer da nossa vida, dos nossos dias. Quantas e quantas vezes nós precisamos da ajuda de Deus e de outras pessoas. Pessoas que Deus capacita em determinadas áreas da vida e que nós não temos essa mesma habilidade, essa mesma capacidade. E que precisamos sim procurar a ajuda dessas pessoas para sermos e podermos ser abençoados. A medicina é uma delas. Deus colocou a medicina, os médicos, para nos abençoar. Nós não somos médicos. Quer dizer, muitos são médicos, que servem a Jesus, mas quem não é médico, precisamos buscar médicos para tratar nossas doenças, tratar o nosso corpo físico. Psicólogos são procurados para ajudar também na questão psicológica, sentimental. Por que não? Precisamos orar? Deus pode curar através simplesmente da oração? Claro que pode. Ele é o médico dos médicos, ele é o psicólogo dos psicólogos, mas às vezes ele também quer usar os psicólogos que ele colocou nesse mundo, ele quer usar os médicos que ele colocou nesse mundo
para abençoar e curar as pessoas. Então, nós temos que ser humildes, nós temos que parar de acharmos que somos autossuficientes e que não precisamos de ninguém. Primeiramente, somos totalmente dependentes de Deus. E Deus coloca pessoas que têm mais habilidades e mais capacitadas do que nós em algumas áreas para que nos abençoem e nos ajudem. Assim como nós também somos mais habilitadas e mais capacitadas do que outras para também ajudarmos a outras pessoas. Olha o que diz os demais versículos de 1 Coríntios 12, o 8 e em seguinte. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro palavra da ciência, a outro da fé, a outro os dons de curar, operação de milagres, a profecia, o dom de discernir espíritos, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Isso significa o seguinte: todos nós temos um dom vindo do Espírito Santo, às vezes mais de um dom. Então Deus, através do Espírito Santo, capacita todas as pessoas. Para quê? Para ajudar toda a humanidade. Então nós temos que ser humildes a ponto de saber que temos dons e capacidade para ajudar outras pessoas. E também humildade para aceitar ajuda quando estamos precisando de outras pessoas que são mais capazes do que nós em determinadas áreas que nós não somos. Então, o primeiro passo para receber ajuda é a humildade. Temos que ser humildes para sermos ajudados e abençoados. E também ser humildes para entender o que Deus nos deu de dom para poder ajudar e entender que tudo o que temos também não vem de nós, mas vem de Deus através do Espírito Santo. Seja humilde, seja abençoado e abençoe as pessoas ao seu redor. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nesta terça-feira, que você seja usado pelo Espírito Santo através dos dons que Deus te concedeu e que também você receba ajuda de outras pessoas quando você precisar, através do dom do Espírito Santo que Ele concedeu a essas pessoas e que Deus coloca na sua frente, na sua vida, para te abençoar. Feche os olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças por mais uma terça-feira que estamos reunidos na Tua presença. Obrigada por nos ensinar, por ser o nosso mestre, o mestre dos mestres. Obrigada, Senhor, por esta palavra abençoada, que nós possamos realmente ter humildade, jamais recusar ajuda quando realmente precisarmos e também podermos ajudar quando alguém nos procurar, Senhor. E entender que tudo vem do Senhor através do Espírito Santo. Que possamos, ó Pai, ser muitos abençoados e abençoar, que possamos continuar também sendo abençoados nesta terça-feira, que o Senhor nos abençoe, nos dê livramento, abençoe a nossa noite que logo mais virá, continue abençoando a nossa semana, Senhor, que seja uma semana de vitórias, de livramentos. Fica conosco, Senhor, abençoe a nós, as nossas famílias, nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Realmente uma alegria poder estudar a palavra do Senhor na presença dele e junto com todos vocês. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, 14 horas aqui de Rondônia, 15 horas aí em Botucatu. Aliás, quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal de Botucatu que sempre está aí comigo, a Rosana, o Ricardo, o meu sogro Oscar, minha sogra Ruth também, que sempre me acompanham em todos os devocionais, nos cultos também aos domingos. Que Deus os abençoe poderosamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus e dê o meu abraço a todos os seus familiares. Até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus.